Pandemia é a globalização de uma doença. Se vocês olharem para esse desenho que eu escolhi, vocês vão ver que é um mapa estilizado do mundo e que tem alguns pontinhos apenas que está em vermelho. Esse mapa ele foi feito do comecinho da pandemia no ano passado. Né? Vejam que a pandemia, quando começa, ainda que seja uma doença que se globaliza, né, que se mundializa, ela começa com pouca incidência. Então, você tem alguns pontinhos do planeta onde parte da população era contaminada. Hoje, se nós fôssemos fazer um mapa atualizado, nós vamos ter uma situação inversa. Nós vamos estar quase tudo em vermelhinho, que significava contaminação, e pouquíssimos lugares a gente teria as pessoas em azul e branquinho, como está ali. Então, o mapa hoje seria o contrário do que estava no começo. Ou seja, houve uma mudança nesse 1 ano de pandemia, infelizmente uma mudança para pior. Por quê? Porque a doença foi se globalizando. E por que eu estou usando esse termo globalizando? Porque a ideia de globalização ela é muito interessante para a gente entender o que é uma pandemia. Tá? Quando a gente fala em pandemia, nós não estamos falando de um surto de uma doença localizada numa região. Não estamos falando também de uma epidemia, que é quando essa doença tem proporções muito grandes, mas estão circunscritas à região, a um determinado país. Quando a gente fala de pandemia, nós estamos falando que uma organização, como a Organização Mundial da Saúde, declarou que a doença é uma pandemia. Há quem diga que o século XXI começa com essa pandemia. Tá? Mas vão falar assim, mas peraí, como assim começa com a pandemia? Né? 21 não é que começa em 2001? Teoricamente, sim. Mas isso do ponto de vista restritamente cronológico. Se a gente olhar para a história é feita pelo processo histórico, pelos processos que vão se desenvolvendo. É por isso que um historiador importante do século XX, o historiador inglês Eric Hobsbawm, dizia, por exemplo, que o século XX começava em 1914 com a Primeira Guerra Mundial e terminava em 91 com a queda do Muro de Berlim. Um século curto, mas extremamente prolixo em situações e muito bastante intenso pela quantidade de coisas que aconteceram nesse curto período de espaço. Então vejam, desse ponto de vista, nós podemos dizer também que o século XXI ele começa basicamente com a pandemia. Porque a partir da pandemia do século XXI, da pandemia de 2020, que nós estamos vivendo até hoje, aliás, estamos no pior momento dessa pandemia aqui no Brasil, a gente vai ter uma mudança no planeta, uma mudança no mundo, na forma de organização, na forma de visão do mundo. Então, nós estamos falando, né, de uma doença que se globalizou. E daí a necessidade de trabalhar com o conceito de globalização. Né? Porque uma pandemia, né, ela é como uma epidemia que se globaliza, ou seja, que está espalhada em todo o globo terrestre. Né? Vejam a imagem que eu coloquei do coronavírus ao redor do planeta. Então, a gente tem justamente essa ideia, né, de uma epidemia que vai se globalizando. Tá? E por que a gente está usando esse conceito de globalização? Justamente porque eu quero discutir com vocês o que é globalização. Para começar a entender e pensar um pouco nessa ideia de globalização, vou colocar uma música para vocês ouvirem. É uma música do Gilberto Gil que se chama Parabólica Mará. Tá? Eu vou ler para vocês alguns trechos dessa letra para vocês verem como é interessante. O que o Gilberto diz nessa música? Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje, mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Mará. Antes, longe era distante, perto só quando dava.
quando muito ali de frente, e o horizonte acabava. Hoje, lá atrás dos montes, dentro de casa, camarada. De jangada leva uma eternidade. De saveiro leva uma encarnação. De jangada leva uma eternidade. De saveiro leva uma encarnação. Pela onda luminosa, leva o tempo de um raio. Tempo que levava a rosa para apurmar o balaio, quando sentia que o balaio ia escorregar. Volta do mundo, camarada. Antes o mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica, camará. E volta do mundo, camará. E mundo dá volta, camará. Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali de fronte, e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, camará. E volta do mundo, camará. E mundo dá volta, camará. De saveiro leva uma encarnação, de jangada leva uma eternidade, de saveiro leva uma encarnação. Pela onda luminosa leva o tempo de um raio, tempo que levava a rosa pra aprumar o balaio, quando sentia que o balaio ia escorregar. E volta do mundo, camará. E mundo dá volta, camará. Esse tempo nunca passa, não é de ontem nem de hoje, mora no som da cabaça. Não tá preso nem foge, num instante que tange o birimbau, meu camará. E volta do mundo, camará. E mundo dá volta, camará. Leva uma encarnação, de jangada leva uma eternidade, de saveiro leva uma encarnação, de avião o tempo de uma saudade. Esse tempo não tem rédeas, vem nas asas do vento, o momento da tragédia. Chico Ferreira e Bento só souberam na hora do destino apresentar. Ei, volta do mundo, camará. Ei, mundo dá volta, camará. Ei, volta do mundo, camará. Ei, mundo dá volta, camará.
É, mundo dá volta, camarada, né? É isso mesmo. E essas voltas do mundo, né, de que ele fala, elas se explicam de certa maneira porque nós vivemos numa grande aldeia global. A ideia de aldeia global, ela não é tão nova assim, né? Um filósofo chamado McLuhan, né, já dizia lá pelos anos 70, né, de que os fluxos entre os países geraram esse processo dessa grande aldeia global em que a gente vive. Né? Quando a gente fala de globalização, nós estamos falando que houve um crescimento de uma interdependência entre os países, os governos, as empresas, e essa interdependência e esse processo de globalização, esse crescimento desses fluxos, ele se tornou tão grande que ele acabou atingindo todas as dimensões da vida humana. Por isso que a gente pode dizer, por exemplo, que uma pandemia se globaliza, né? Que uma doença se globaliza e vira uma pandemia. Né? A ideia é justamente essa, né? De que o crescimento desses fluxos, que é produto dessa grande evolução tecnológica, dos meios de comunicação e de transporte, como disse lá na música, né? É interessante que ele fala assim, de jangada leva uma eternidade, né? Mas pela onda luminosa, tudo vai rápido, tudo chega em todo lugar, né? Antes o mundo era pequeno, né? E terra era grande. Por que a terra ficou pequena e o mundo ficou grande? Porque essa possibilidade, né, essa dimensão cada vez mais global da realidade, essa capacidade de enxergar muito além, né, de olhar para o mundo e ver um mundo muito maior do que o que a gente vinha antes. Em função da tecnologia, da internet, né, da comunicação, mesmo do fluxo de mercadorias, vai modificando o nosso modo de viver. E essa ideia de globalização, ela vai permear todas as nossas vidas e todas as nossas relações. Tá? É o que a gente percebe.